Bom dia! Estamos de volta com o nosso devocional Florescer, hoje número 147, lidando com as emoções à luz da Bíblia. O sol ainda não apareceu, está por detrás das nuvens, mas hoje nós somos girassóis, vamos esperar, né, o sol aparecer. Que o Senhor esteja com você, com a sua família nesse dia, abençoando com toda a sorte de bênçãos espirituais que há em Cristo Jesus para você. Nós estamos tratando das irritações e das ofensas, né, nesse momento de devocional, e estamos entendendo algumas coisas à luz da palavra de Deus, né? Como diz a palavra de Deus, o Senhor faz com que todas as coisas contribuam para o nosso bem, segundo o propósito que Ele tem, que é conformar ou colocar a nossa vida na forma do seu Filho Jesus Cristo, nos conformar, nos identificar, nos fazer idênticos, parecidos, então, com Jesus. E as irritações, as ofensas, também são um instrumento de Deus para essa obra divina do Espírito Santo de Deus. Deus, ele não está tão preocupado em saber onde estamos e o que está acontecendo, quanto com o que estamos aprendendo e como estamos reagindo à sua operação em nossa vida. A preocupação de Deus é com o que estamos aprendendo e como estamos reagindo à sua operação, então, em nossa vida. Deus, ele está conosco, ele está aqui. As suas mãos, elas são o seu instrumento, né? Se uma pessoa nos insulta ou nos deseja mal, outras pessoas que irritam estão então nos insultando. Mas as pessoas que estão nos insultando, na verdade, elas estão insultando a Deus. Então, nós vimos ontem que Deus tem então os seus instrumentos, ele usa as deformações físicas, ele usa os elementos naturais, ele usa os nossos pais, ele usa pessoas, ele usa o ímpio e ele usa o homem do mundo e ele também usa as autoridades. São os instrumentos que Deus tem então para forjar o caráter de Cristo em nós. Então precisamos entender, se uma pessoa insulta-nos ou nos deseja mal, então, ou elas nos irritam, elas estão então insultando a Deus. Sério isso, hein? Muito sério. Nós precisamos saber que a maioria das irritações, elas são temporárias. Quando deixamos que Deus cumpra o propósito específico pela qual ele permitiu a irritação ou a ofensa, então ele as remove. Então, se nós ainda temos irritações ou ofensas que ainda estão agindo em nossa vida, né? É porque nós ainda não cumprimos o propósito ou não reagimos da forma como Deus queria. Então, ele remove a irritação ou a dor da ofensa quando nós aprendemos a reagir da sua forma. Nossa atenção deve estar voltada mais para a formação da qualidade que Deus deseja formar em nós do que as circunstâncias que ele usou para desenvolver então esta qualidade em nós. Tiago, capítulo 1, versículos 2 e 4 nos diz assim: quando toda a espécie de tribulação e tentação oprimem a nossa vida, meus irmãos, não as recebais como intrusas, mas como autênticas amigas. Sabei que elas vêm pôr à prova a vossa fé, originando a virtude da perseverança. Deixai-as progredir até que essa virtude esteja completamente desenvolvida. E depois vereis como se modificou para melhor a vossa maneira de ser com essa espécie de independência. Essa é uma versão da Bíblia ampliada.
Mas vamos ver quais são, então, as reações erradas ao enfrentarmos as irritações e as ofensas. Então, a primeira delas é defender-nos. Quando nós nos defendemos das irritações e das ofensas, isso então tem uma ação correspondente, né? Ela provoca um conflito. Quando nós acusamos alguém, então são as formas que nós não devemos usar, né, para enfrentar irritações e ofensas. Uma, não nos defender, provoca o conflito. Segunda, não acusar, jogar as coisas na cara da pessoa, jogar as coisas do passado. A terceira coisa que não se deve é conservar a zanga, zangado, né, bravo, silencioso. Passado isso, né, isso produz uma tensão e a pressão vai crescendo cada vez mais e finalmente então explode o conflito. Então, não defender-se, não acusar e não conservar-se zangado. Tudo isso aumenta então o conflito. Mas então qual seria a reação certa? A reação de Deus, a reação certa, que nós precisamos entender como que Deus ele remove essas irritações temporárias na nossa vida, são quando nós temos lá, deixamos então, abrimos mão da nossa reação e passamos a reagir da forma como a palavra de Deus nos ensina que nós devemos reagir. Então, Deus deseja que nos libertemos dessas atitudes e reações erradas, defender-se, acusar-se e ficar zangado, de modo então que ele possa envolver-se conosco nessa situação, nos livrando então da maneira certa e levando-nos à maturidade espiritual. Então, o primeiro passo que nós precisamos é ser sincero conosco mesmo. Quando for acusado, leve os pensamentos a Deus e pergunte: estou errado? E espere que a resposta virá. O segundo passo é: estamos prontos a admitir quando estamos errados? Se eu errei de alguma forma, eu tenho que pedir perdão sinceramente. Mas o que aumenta sempre o conflito é o orgulho. O orgulho, então, é o que inflama o conflito, porque eu fui ofendido, eu estou magoado, mas eu tive uma ação anterior. E isso provoca também, né, a irritação e a ofensa no outro. Mas muitas vezes nós preferimos acusar do que nós fazemos o quê? Pedimos perdão pela nossa parte no erro nesse conflito. Mas o que fazer se eu não estou, então, em falta ao ser acusado por alguém? Não fiz nada, não fui eu não fiz. Então, o que nós devemos fazer? Então, nós chegamos no nosso terceiro passo. Se não estou errado, explicar em poucas palavras a situação como você vê. Depois, você fica em silêncio. Todos nós temos o direito de dizer como nos sentimos sobre o conflito que ocorreu, a irritação ou a ofensa, sem acusar ou sem condenar o outro. Isso só inflama e agrava mais o conflito. Em resumo, a reação positiva do nosso coração provoca uma ação correspondente que ocorre quando eu tenho a reação de Deus. De novo, vou resumindo. A reação positiva do meu coração provoca uma ação correspondente que ocorre quando eu tenho a reação de Deus. Então, qual é a reação de Deus? Vamos lá. Primeiro, se eu reconheço que Deus permitiu essa fonte de irritação para o meu benefício, se eu reconheço isso, que Deus faz com que todas as coisas contribuam para o meu bem, segundo o propósito que Ele tem de conformar a minha vida ao caráter do seu Filho. O que resulta disso, desse reconhecimento? A ação resultante é que eu passo a agradecer a Deus pela irritação. Então, quando eu começo a entender e agradecer a Deus,
Então, eu tenho exatamente essa ação. A segunda ação, quando uso a irritação para identificar os traços negativos da minha personalidade, que a irritação me levou a expressar. Por exemplo, uma irritação, uma ofensa, na hora de eu, me expressar, o que apareceu? A ira, a impaciência, a intolerância, a inveja, a insensibilidade, o ciúme e todas as outras coisas que nós já falamos nos devocionais anteriores. Isto é motivador para que possamos tomar uma atitude consciente das áreas em que Deus deseja que eu me conforme à imagem do seu filho. Qualquer um desses sentimentos negativos que aparecem, eles vêm à tona por quê? Porque Deus está mostrando para nós em que áreas da nossa vida nós precisamos ceder a Deus para Ele fazer a obra dele. A ação resultante, então, desse reconhecimento é que eu recupero a tranquilidade da consciência através de um pedido de perdão pelo mal que cometi contra outra pessoa. Então, é muito importante a gente entender isso, né? Que se essas coisas vêm à tona, então eu estou errando o alvo. E eu preciso, então, pedir perdão a Deus e também pedir perdão à pessoa. Terceiro, quando não estou errado, então posso fazer o quê? Cooperar com Deus conscientemente. Olha isso. Quando eu não estou errado, então eu posso cooperar com Deus conscientemente, sendo sensível às necessidades dos outros. Então, que qualidades boas de Deus que eu posso expressar para com essa pessoa? Porque quando eu não estou errada, a minha reação positiva é manifestar algo próprio da natureza de Deus e do seu Filho Jesus Cristo. Como que eu posso ajudar a pessoa a ver Cristo nas minhas atitudes, nas minhas ações e nas minhas reações? A ação resultante, então, de tudo isso é que transmitirei o fruto do Espírito a outra pessoa, independente da ofensa dela contra mim. Gálatas 5, 22, 23. Quem quer saber como desenvolver, então, como se desenvolve os frutos do Espírito, volte aos nossos devocionais anteriores, que nós temos uma série de devocionais a respeito dos frutos do Espírito. Então, que hoje seja o dia de você olhar esta irritação que está te incomodando, né? Que irritação é como ter areia nos olhos. Pede ao Espírito Santo de Deus para tirar a areia dos seus olhos e a dureza do coração, para que você possa entender o que Deus está fazendo usando essas irritações e ofensas para moldar o seu caráter e fazer com que seja o reflexo, né, as suas reações sejam um reflexo daquilo que o Filho e Deus já tem em você, né, que já está forjado e formado em sua vida. Amanhã, então, nós veremos o propósito de Deus para as ofensas. Estivemos falando sobre irritações e amanhã, então, nós começamos então uma série, né, de estudos a respeito das ofensas. Que Deus abençoe você e até amanhã com o nosso devocional Florescer.